pessoal. A gente está muito feliz de estar aqui hoje com o Henrique, com a Paola. Obrigada, Henrique, por ter topado estar aqui conosco hoje. E também queria agradecer a Nutron Cargill por mais uma vez ser nossos parceiros, e não só de nós, mas de todos os produtores que nos seguem, porque hoje a gente vai conseguir fazer um monte de conteúdo específico sobre ambiência. E de verdade, Henrique, eu acho que a gente está com uma das maiores referências do Brasil em ambiência, que é você. E eu te agradeço pessoalmente por todas as tuas contribuições, não só para a Fazenda, mas para todo o universo da avicultura. E eu já queria começar aqui te fazendo uma pergunta. Quando você olha, né, esse grande universo de produção, né, esse grande universo de aviários, quando você pensa em uma construção perfeita, Henrique, o que você pensa? Hoje a gente tem que pensar bastante, né, a longo prazo, né? A gente não pode pensar não só no investimento inicial. Então a gente tem que ver para frente o que aquilo lá vai ter de retorno e tentar buscar o máximo de retorno possível em cima daquilo lá. Então, se for pensar em construir um galpão de forma adequada, né, pensando a longo prazo, sempre pensar na questão da eficiência. Hoje em dia a gente fala muito na eficiência energética, né, que é um insumo que consome bastante a rentabilidade do produtor. E também em novas tecnologias, né, tentar instalar as melhores tecnologias nesse galpão aí para tentar também ter a maior eficiência produtiva das aves para novamente, né, retornar o máximo possível para o produtor. Então, essa questão de fazer um bom planejamento desse galpão, primeiro passo, né, sempre planejar bem, rasgar papel é mais barato que quebrar parede, né, então sentar ali, fazer bem feito esse planejamento, contar com a ajuda de quem for preciso, né, que possa ajudar, pensando sempre no longo prazo, né, fazer as contas e tudo mais, que vai ver que a longo prazo, mesmo tendo que investir um pouquinho mais, o retorno vale a pena. E tem alguma receita de bolo, assim, que você poderia passar pra gente? Eu sei que é uma responsabilidade tanto, né, Paola? Mas, assim, pelo menos top 3 coisas que a gente não pode deixar de pensar, além dessa programação, né, desse estudo que você trouxe pra gente. Receita de bolo não existe, né? Se tivesse, alguém estaria rico aí. Tomara que fosse eu, né? Alguém estaria rico essa hora aí, porque realmente não existe. É o que o Ricardo sempre fala, né? Você perguntou 3 coisas, né? O Ricardo Guerra, né, que trabalha com a gente nessa área de ambiência, ele sempre fala: instalação, dimensionamento e operação. Então, essa é a receita de bolo. Eu costumo resumir tudo isso aqui em conhecimento. Então, se você tem conhecimento, você vai saber dimensionar corretamente, vai saber operar corretamente e vai conseguir cobrar de quem está instalando, fazendo a instalação do seu galpão, dos equipamentos, de forma correta. Então, a receita do bolo é busquem conhecimento. Ou seja, que nem o ET Bilu. O ET Bilu estava correto. Então, essa é a receita, né? Tem que buscar conhecimento, buscar conversar com o máximo de pessoas possíveis, aí, buscar várias ideias, para realmente entender não é um assunto fácil, né? A ambiência envolve engenharia, envolve muita coisa. Então, é uma área multidisciplinar. Então, é difícil alguém ter o conhecimento total de tudo, né? Então, buscar o máximo possível de informações, formar o conceito ali, entender o que é melhor para cada situação. Também não existe receita de bolo de um aviário ideal, né? Cada região, cada empresa vai precisar de um aviário, vamos dizer assim, feito à medida, né? Para aquela região, para aquele produtor. Então, é o conhecimento das tecnologias, dos conhecimentos da teoria, né? Para realmente fazer o melhor galpão possível aí. E nessas suas andanças, nessa tua experiência, essa tua caminhada de tantos anos, quando você pensa, né, nesse melhor resultado, o que vem na tua cabeça, Henrique? Quando você olha, isso daqui tá dando certo, né? Que caminho é esse que tá dando certo de construção? Sim. Tecnologia, né? Sempre aplicando as tecnologias novas que tem de maneira correta, né? Que a gente fala. Tem muita coisa que, por exemplo, equipamentos mais recentes que estão sendo aplicados, dimensionados de forma errada e também operados de maneira incorreta, né? Então, volta para aquela questão do conhecimento. Todo equipamento ele tem o porquê dele estar no galpão e a forma correta de operar, né? É igual um carro, né? Ele tem a maneira correta de se dirigir um carro, não adianta você querer dirigir no banco do passageiro. Então, o aviário também, ele tem a maneira correta, os equipamentos dele funcionam de tal maneira e não adianta a gente querer fazer o jeitinho brasileiro que muitas vezes a gente vê nos galpões aí, né?
Então, o caminho que a gente vê que o pessoal realmente tá caminhando bem, tá evoluindo, como você comentou, né? Evoluindo essa questão de manejo e instalações, é realmente o pessoal que busca um pouquinho mais de conhecimento aí, de tecnologia, principalmente, para conseguir fornecer o melhor ambiente ali para as aves. E é uma coisa que a gente vê bastante, né? Muitos aviários novos, Sim. cheios de tecnologia, painel última geração, vários recursos. Só que quem tá operando muitas vezes não sabe o que fazer, né? Uhum. Então não sabe fazer um ajuste fino. E a gente sabe que quanto mais um aviário tem tecnologia, mais a sua interferência, né, dentro do Sim. galpão. Então, qualquer coisinha que você programa no painel, muitas vezes é o que o aviário vai executar, né? Então, você tá mais no controle da situação pro bem ou pro mal, né? Então, eu acho que essa questão do treinamento das pessoas mesmo, né? De ter mais gente capacitada no Importante. campo para saber operar essa tecnologia é bem crucial, assim. É uma dificuldade muito atual, nossa. É, quer comentar, né? Não adianta só o dono ter essa cabeça para frente, né? Essa visão. Se ele vai fazer isso, entregar o aviário dele para alguém cuidar, né? Que não tem a mesma capacidade, a mesma visão que ele tem, provavelmente não vai funcionar. Então ele tem que passar isso para todo mundo que tiver da equipe dele ali, da equipe da granja, da empresa que seja, para realmente comprar essa ideia, né? E realmente operar da maneira correta ali, porque senão vai ser um elefante branco que a gente fala, né? Constrói o melhor aviário do mundo ali, mas ninguém opera, fica um negócio meio parado ali, meio inútil, né? Vamos dizer assim. E acaba acontecendo que a gente vê hoje, graças a Deus, com menos frequência, mas antigamente o pessoal saía de um galpão convencional, ia para o galpão de pressão negativa, não conseguia tirar resultado e voltava para trás, né? Queima a Desmanchava, tecnologia, queimava né? toda a tecnologia porque não conseguia operar ou dimensionava da forma errada, não era bem construído. E acabava tendo que voltar para trás porque tinha resultados melhores, né? Uma tecnologia pior, porque aquela ele dominava aquela tecnologia. Ele passou para uma outra sem se familiarizar com ela ou passar o conhecimento para quem fosse mexer com o galpão, né? Hoje em dia tá menos, bem menos, né? Já difundiu bastante a informação sobre esse tipo de galpão, mas alguns a gente ainda vê que sofrem com isso, né? Eu acho que vocês trouxeram 3 pontos muito importantes até agora. Então, acho que o primeiro é a questão do planejamento. Para esse produtor que vai construir, ele tem que entender o que ele vai construir, vai fazer realmente um projeto desse empreendimento que é a construção de um galpão aviário. O segundo ponto que vocês trouxeram foi construir da forma correta, porque às vezes a gente planeja, mas na execução não consegue de fato construir correto. Então traz um monte de tecnologia, isso a gente vê muito também, né? E aí depois vai lá, tá o galpão com um monte de fresta, né? Embaixo O do básico portão. não tá Tá bem feito, feito, né? Exatamente. E aí, por último, já pensando num cenário ideal, então planejou, desenhou corretamente, executou, ou seja, construiu do jeito que queria, aí a gente tem que saber a operação. Então, isso é com treinamento, isso é com conhecimento, isso é com suporte de quem sabe. Por isso, doutor Henrique está aqui conosco hoje. Nos sigam para mais dicas Troca o likes. de planejamento, execução e operação. Eu sempre lanço troca o likes. Né? Vai que alguém pega, né? Vai que alguém ajuda nós. Porque é o que a gente comenta, né? Um aviário ali, você tem que pensar ele pelo menos para 20 anos, né? Você tem 10 anos que você vai pagar ele, se você for financiar, né? Nesses 10 anos você vai trabalhar meio que para se livrar dessa dívida, né? Esse investimento. E você tem que ter pelo menos mais 10 anos aí para você capitalizar alguma coisa, né? Sem precisar ter que mexer, sem precisar ter que atualizar esse aviário. Então, realmente, o planejamento é fundamental para você ter essa visão a longo prazo, né? Não é um investimento ali de 5, 10 anos. É uma coisa mais longa, né? E a gente tá falando de construção do zero, mas tem muita gente que tem aviários mais antigos, né? Principalmente nossos seguidores aí do Vida de Granja de Pressão Positiva, que sempre cobram da gente conteúdos de aviário de pressão positiva e a gente fica devendo um pouco, né? Porque a gente não tem. Mas se você tivesse uns 4 galpões aí de pressão positiva, o que você faria? Levando em consideração o custo atual de produção e o que as pessoas vêm recebendo aí por cabeça. Sim. Tem que pensar bastante, né? Primeiro ver a questão da estrutura da granja, né? Tem granjas mais antigas aí, por exemplo, você pega o interior de São Paulo, tem muita granja de madeira ainda, né? Estrutura de madeira. Então, essas granjas aí,
provavelmente o pessoal vai ter que fazer um investimento maior na estrutura, ou às vezes nem compense realmente, né? Compensa fazer uma do zero, vai ser mais viável economicamente. Se for uma estrutura um pouco mais recente e aguentar uma modificação, né, para uma galpão de pressão negativa, sim, vale a pena, né? A gente vê que o pessoal tem feito muito isso, né, uns tempos para cá. Vale a pena, reduz o custo de construção e pelo que se paga pelas integrações e tudo mais, é interessante. Desde que seja bem feito, né? Voltando para aquela questão do planejamento. Planejar bem para ver se realmente aquele horizonte ali que ela está pensando de retorno daquilo lá cabe, né, essa reforma. E se for fazer pensando já numa tecnologia para não ter que reformar de novo nos próximos 20 anos, aí, pelo menos. Né? Que dure. Então, aplicar realmente a questão de eficiência energética, isolamento térmico, que é o que a gente vê que tem mais de moderno hoje em dia. Aí. E usar a ciência para construir, né? Sim. Não ir na moda. Não. Que lembra do N1? Lá das caixas de Tetra Pak? Sim. A gente já fez algumas reformas intermediárias, essa reforma de meio do caminho, que é o que você está falando para a gente evitar. Sim. A gente já fez e realmente foi uma falta de visão de longo prazo na época, né? Então a gente resolveu testar, só que aí testou grande, testou em um núcleo inteiro, e isso aguentou poucos anos, e aí depois a gente já teve que ir para essa reforma, que é a grande transição que você está falando, que é onde mora o resultado, né, Henrique? E eu queria... a gente falou muito de cenário ideal, eu queria também que você trouxesse pra gente o que você vê dos maiores erros, né? Assim, porque ninguém, gente, primeiro, a gente não erra querendo errar, né? Então, que ninguém aqui se sinta ofendido. Nossa, eu errei, Não, o que você tem visto que a gente deveria evitar quando a gente vai pensar tanto em um cenário de reforma e construção? O que eu vejo cai na questão do dimensionamento, Luciano. E o que causa normalmente isso aí? Muitas vezes até o primeiro projeto que chega na mão do produtor é um projeto bom, vamos dizer assim, né? Às vezes fora do ideal, mas é uma coisa que não vai prejudicar o produtor. O que eu vejo que acontece muito, às vezes o produtor também não tem esse conhecimento, né, dos equipamentos e tudo mais, é que chega um orçamento, daí ele vai comparar com o do concorrente. E muitas vezes são coisas completamente diferentes. O produtor não tem um memorial, né? Eu quero isso aqui e passa para todas as empresas. Normalmente ele vai para uma empresa, eu quero um galpão, só passa as medidas, né? E a empresa, o fornecedor que faz os cálculos e dimensiona tudo certinho. Então não dá para você comparar banana com banana. Vem banana, vem maçã, vem pera, vem todas as frutas diferentes. E o produtor tende a pegar a fruta mais barata, né? Ele vai sempre olhar o valor ali e vai se encantar com aquilo lá. O que acontece? Ele vai no outro fornecedor, às vezes ele quer trabalhar com outro fornecedor, mas ele usa um outro para fazer uma pressão de preço, né? E aí começa que a gente fala, desmanchar, né? O dimensionamento que seria correto ali começa a diminuir, colocar outro equipamento que não é o ideal. Então, isso que eu vejo que é o grande problema hoje, né? Ou seja, assim, a gente tem que ter muita atenção, então, nesse orçamento que chega na nossa mão. Uma atenção em nível de conferência mesmo. Se a gente pediu tantas linhas de comedouro, tantas linhas de bebedouro, porque, pessoal, parece que não, mas acontece muito isso, né, pessoal? A hora que a gente vai ver, opa, tá faltando uma linha ali, gente, uma linha, né, de comedouro ou bebedouro, e é muita coisa, né? Pra baratear um orçamento, às vezes tira uma linha de comedouro, tira um exaustor, e é coisa que faz falta, né? Às vezes nem tira um exaustor, troca o modelo, né? E aí pega um modelo que não é tão eficiente, já muda totalmente o dimensionamento da ventilação. Então, eu costumo falar pro pessoal, toda vez que cai na guerra de preço, quem perde é o produtor, né? Porque vai acontecer isso que a gente comentou, ele vai modificar alguma coisa ali, vai piorar alguma situação para tentar chegar naquele preço que o produtor tá apertando ele para fechar o negócio. Então, essa guerra de preço é perigosa pro produtor. Sim. Muito bom. E a gente vê bastante também, pessoal que já tem o galpão construído, né? Às vezes vai em palestras, né? Hoje em dia a gente está com maior acesso aí a conhecimento, questão de ambiência e tal. E, nossa, eu preciso ter mais velocidade de vento no meu galpão. Aí vai lá por conta própria e coloca mais 2, 3 exaustores, né? Tem uma galera que abraça umas reformas da própria cabeça, né? Isso também é perigoso, né? É perigoso porque dependendo até do modelo exaustor, pode ser que nem mude muita coisa,
né? Ou às vezes não muda de nada. A gente tem casos, principalmente em poedeiras, né? Que o produtor colocou 10 exaustores a mais lá e manteve a mesma velocidade de ar. Porque o exaustor não tá preparado para trabalhar com o aumento da pressão que vai acontecer, né? Quando eu coloco 10 exaustores a mais. Então, assim, sempre tem que procurar alguém, realmente, se não tem a certeza, né, do que tá fazendo, porque pode ser que vai gastar um dinheiro que vai ser inútil ali, né? Depois vai ter que gastar mais ainda vai ser vai consertar a reforma que ele fez, né? Então, tem que tomar E cuidado. aí o diabinho mora nesses detalhes, né? Nesse tipo de investimento. É. E eu queria aproveitar esse gancho que vocês trouxeram de exaustor, Henrique, para te perguntar outra dúvida que aparece muito pra gente, né, Paola, que é a questão da posição de exaustores e de placa evaporativa. Uhum. Henrique, definitivamente conta pra gente qual que é a melhor posição de exaustor e de placa evaporativa, porque a gente vê de tudo. Lá na fazenda também, galera, tem de tudo, tá? Mas a gente quer ouvir o que é certo, o que funciona mais, né, Henrique? Bom, vamos pensar no galpão de frango de corte, então, que a gente está conversando aqui. E essas dimensões meio padrão que a gente tem, 18 de largura, 160, 180 metros de comprimento. Nesse padrão, não é necessário colocar a placa evaporativa frontal, né? Trabalhando com uma pressão correta ali, a gente consegue evitar que haja aquela zona morta que o pessoal fala que vai ter, né? Por conta disso, a gente não vê isso a campo, né? Não vê problemas com isso aí, nesses galpões, dessa metragem. Em relação aos exaustores, a gente orienta a colocar lateralmente, por conta do controle da iluminação que vai entrar ali quando eles estiverem funcionando, né? Então, quem trabalha com dark house, principalmente, tem mais essa preocupação. E a posição lateral não interfere no fluxo do ar ali, é mínima a interferência disso aí. Tem vários estudos aí, o professor Kizar, que tem bastante experiência com isso, tem diversas publicações nesse sentido, que não interfere na velocidade de ar final, tudo mais. Então, lateral, né? Tanto as placas como os exaustores. Hoje é o que a gente tem trabalhado aí como padrão ideal. Lateral e lateral, então. Lateral, tá lateral. facinho essa resposta. Sim, fácil de decorar. E questão de... A gente tava falando de iluminação, né? De entrar luz no galpão, né? A gente sabe que o controle da iluminação é essencial hoje em dia pra gente criar nossas linhagens aí de crescimento rápido, questão de condenação de carcaça, então reduzir a intensidade de luz é super importante. E sempre surge a dúvida também da luz branca e a luz amarela. Tem alguma indicação aí? Receita de bolo? Tem uma receita? Brincando, Eu pessoal. até estava dando uma estudada esses dias a respeito disso. Assim, cientificamente, a gente tem muita controvérsia, na verdade, né? Tem estudos que mostram uma coisa, outros mostram outra em relação à cor da lâmpada. O que a gente tem em resultado zootécnico, tá? O que a gente tem mais definido, assim, que as cores mais próximas do azul, ali, umas cores mais dentro daquele espectro ali, deixa as aves mais calmas, né? Tanto é que tem empresas que trabalham com a luz azul para o apanhe. Sim, né? É verdade. Durante o apanhe, liga as luzes azul para ficar mais tranquila. E as luzes mais quentes, né, que a gente fala, a amarela ali, a branca, elas estimulam um pouco mais as aves. Então, hoje, o que a gente tem para frango de corte, o mais indicado seria a amarela, né? Porque a gente sabe que a branca é o máximo, né, que vai de estímulo. Então, isso aí pode, mesmo com a dimerização, a gente pode estimular um pouquinho a mais do que o necessário e perder um pouquinho, às vezes, de conversão alimentar ali mais para o final. Então, a amarela seria a mais ideal. Na prática, eu não conheço nenhuma empresa que tenha feito a campo, né, uma avaliação nesse sentido, assim. E eu também não vejo na prática, assim, olhando os lotes, eu não vejo tanta diferença. Tá? Não dá para eu acho que a gente tem muita coisa antes para resolver ainda, né, do que essa questão de cor, chegar nesse nível de detalhe da cor da lâmpada. Sim. Tá? Mas se a gente tiver que comprar, então, seja para uma substituição ou para uma construção, amarela ainda é a melhor opção. Sim. A gente prefere a branca. Abafa. É porque a branca, porque nos forros pretos, acho que faz muita diferença a luz amarela para pintinho. Sim, isso que eu ia comentar. Hoje em dia, o pessoal está adoptando muito a questão dos forração branca, né, cortina interna branca, para realmente ajudar na uniformidade dessa iluminação, né? Então, se você fizer se você desenhar bem a sua iluminação, a distribuição das lâmpadas e tudo mais, com a amarela você também consegue uma distribuição boa. Lógico que a branca
ela vai sempre refletir mais do que as outras cores, né? Sim. A gente tem lá na granja 2 aviários iguais, Uhum. lado a lado, mesma fornalha, um é luz branca e um é luz amarela. Realmente não tem diferença de peso, nem nada, assim, sabe? Então, realmente, para chegar nesse detalhe de Eu acho que tem uma muitas coisas, diferença, tem muita coisa antes. E tem antes. muita coisa que interfere também, Uhum. né? Para você isolar só o fator cor da lâmpada, né? Você chegar nessa conclusão. Eu falo isso porque às vezes você chega na granja, a granja tem um monte de problema ali de ventilação, de manejo, daí o cara vai lá e pergunta, e a lâmpada aqui? Cara, mantém essa daí, né? Olha Uhum, um pouquinho para trás, é que tem muita coisa para fazer o feijão com arroz primeiro, né? uhum, Para fazer bem feito, para depois partir para uma cor de lâmpada. sim. Então vamos voltar pro feijão com arroz, gente? O que vocês acham? Vamos. Henrique, uma coisa que aparece muito pra gente também, né? Voltando em ventilação, que você tava falando há pouco, é que o pessoal sempre te pergunta, né, Paula? Eu acompanho no Instagram. Como determinar a ventilação mínima? Uhum. Você fala um pouco pra gente sobre isso? É outra coisa que não tem receita de bolo, né? Tem muita gente vendendo essa receita de bolo, mas realmente não existe. Ventilação mínima, ela foi feita para manter a qualidade de ar dentro do galpão. Então, toda vez que eu estou com uma temperatura abaixo da desejada, ali, se for pintinho na fase de aquecimento, essa ventilação ela vai ser cíclica. Ela vai ligar tanto tempo e desligar tanto tempo para a gente conseguir renovar o ar e manter os níveis adequados. O principal parâmetro que a gente tem que olhar durante esse momento aí da ventilação mínima é a umidade do ar, né? É o principal que a gente tem. Cálculo, tem diversas formas aqui, dá pra gente ficar a tarde inteira aqui comentando, né, as receitas de bolo que tem, algumas outras formas aí, eu acho que não é o caso, mas uma dica prática que eu dou pro pessoal, olha a umidade, né, vai no outro dia e olha o histórico, vê se a minha umidade não está passando do limite, né, que seria os 80% ali, se eu não estou tendo problema de condensação, alguma coisa nesse sentido, e vai ajustando. É importante sempre lembrar o seguinte, o maior produtor de umidade dentro do galpão são as aves, né? 80% do que ela consome, ela devolve para o ambiente. Então, conforme ela vai crescendo, vai aumentando o consumo de água e ela vai excretando cada vez mais água para o ambiente. Então, essa ventilação, ela tem que ser sempre crescente, essa ventilação mínima. Nunca regredir ela, né? Então, se eu começo ali com 1 minuto ligado e tantos desligado, eu nunca vou reduzir para trás, a não ser que esteja exagerado, né? Mas se ela estiver ok, a tendência é que a cada 2, 3 dias no máximo, eu tenho que sempre dar uma aumentada para tentar manter esse nível de umidade ok dentro do aviário. Tá? É um negócio muito mais complexo do que isso, mas é um norte, né? Para a gente pensar sempre nessa questão da umidade, que é o parâmetro principal aí. A questão dos ciclos, assim, é ciclo de 3 minutos, de 4 minutos. Você vê alguma indicação? A gente vê para não trabalhar mais do que 5, né? Tentar manter o ciclo sempre em 5, porque mais que 5 provavelmente vai começar a ter problema com umidade, que vai começar a acumular ali. Aí já começa a vir amônia juntos, pode até o CO2, né? Que é um outro gás aí também, que é produzido ali pela respiração das aves, dependendo da idade, pode começar a ser problema também. Então, ciclos de até 5 minutos, geralmente a gente não tem tido problemas com trabalhar dessa forma. Sim. Né? Menos você vai usar quando tiver uma condição mais desafiadora ali, né? Né? Então, às vezes, tem que diminuir um pouquinho. Mas mais que 5 minutos não é recomendado trabalhar. Sim. Você comentou sobre sempre aumentar a ventilação, né? Conforme as árvores vão crescendo. E nessa época agora, né, que é um calor infernal durante o dia, chega no final do dia, dá aquela tempestade, aí aí refresca, e aí eu sei que não é recomendado, né, a gente tem que deixar o aviário muitas vezes operar no automático, mas muita ventilação cai, né, nesse final de dia, assim, com a umidade altíssima, por conta que a temperatura do galpão cai. Eu queria uma comprovação sua, assim, se a gente está fazendo certo, de realmente interferir manualmente nesses momentos, assim. Algumas vezes realmente tem que ter esse cuidado, né? Porque, igual você falou, uma situação atípica, né? Vamos dizer, tá muito calor, daqui a pouco chove, a umidade aumenta muito, e às vezes pela programação que você fez ali não tá sendo o ideal, né? Então, realmente, daí você tem que entrar com um pouquinho mais de ventilação, uma condição de umidade mais alta, né? Que você comentou. Tentar forçar um pouquinho, às vezes não precisa nem ser manual, mas às vezes mudando a programação do painel ali por alguma coisa, né? O nível mínimo e máximo ali, né, de ventilação, aumentando, para realmente forçar um pouquinho mais essa ventilação e não deixar isso prejudicar as aves, né? Sim.
É como eu falo, pessoal, todo mundo pergunta, né, sobre a programação. Não existe programação perfeita também, não tem receita de bolo. Se tivesse, já vinha com os painéis, ninguém precisava mexer. Né? Então, dependendo do clima lá fora, a condição que tiver, realmente vai ter que dar uma ajustada, né? Tem alguma outra situação que você não vê saída, a não ser uma interferência manual, assim? Igual essa, a gente já vê a necessidade, porque o trem fica feio dentro do galpão. Tem alguma outra? Pensando também, nesse sentido, eu não sei se você perguntou na fase mais inicial, né? Pensando na ventilação mínima, ou não? Não, no final, até fase intermediária, né? Eu ia falar, normalmente é mais isso, Paola, que a gente vê, sabe? Questão de ventilação mesmo. Passa um dia muito quente, às vezes não precisa nem estar chovendo, mas um dia quente que ficou, a placa evaporativa ficou ligada há muito tempo, você vê que a condição lá dentro está mais úmida, à noite você vai ter que ventilar mais, senão vai morrer aves, né? Sim, cai a ventilação aí. Cai a ventilação, por mais que a temperatura esteja boa, né? A umidade lá dentro está muito, muito alta, e as aves passaram o dia inteiro sofrendo ali, tentando manter a temperatura corporal. Então, esse caso é o clássico aí de intervenção que vocês realmente vão ter que ligar exaustores manual, às vezes, né? Ou ajustar a programação para que eles fiquem ligados por mais tempo aí. Você falou da placa evaporativa funcionando o dia inteiro, né? Todo mundo foi doutrinado a evitar ao máximo a utilização da placa evaporativa, né? Se falava muito, não sei se fala ainda sobre os 28 graus, não deixar ligar antes dos 28 graus, ter uma ventilação adequada para usar. Tanto que ainda tem gente que usa em excesso, mas tem muita gente que não liga a placa quase que de jeito nenhum, né? Porque traumatizou. Tanto medo, e a cama tem que estar seca, que a pessoa fica com medo de ligar a placa. Tem muita gente que bota medo, né, no pessoal, para realmente não utilizar, utilizar só em último caso mesmo, realmente tem. Você consegue dar umas dicas, assim, de como errar menos utilizando uma placa evaporativa? A placa evaporativa é necessária, né? Ela é a única forma da gente baixar a temperatura dentro do galpão é com água, né? Tem a nebulização também, mas a mais eficiente é a placa evaporativa hoje que nós temos. Dicas para usar. Usar sempre travando a umidade máxima dela, né? Para controlar esse problema da umidade. Ela já tem esse recurso, os controladores têm esse recurso exatamente para isso, né? Para não deixar umedecer demais o galpão. Qual a umidade você costuma? 75%, 80% é o que a gente entende como o máximo ali que deveria ser, principalmente para aves mais velhas aí, né? Que acabam sofrendo um pouquinho mais. Questão da temperatura, se a gente pegar na teoria, realmente 28 graus seria o limite mínimo ali para a gente utilizar. Por quê? Abaixo disso, você vai umedecer demais o galpão, né? Para cada grau que você abaixa ali da temperatura, você joga ali de 4,5% a 5%, né? Aumenta a umidade relativa dentro do galpão. Então, se você começar a trabalhar com uma temperatura muito baixa, vamos pensar num dia muito quente, a umidade, a tendência é chegar próxima de 100%, né? Então, por isso que tem essa trava e esse mecanismo aí, exatamente por conta disso. Receita mágica não tem, Paulo. É isso aí, cara. Trabalhar com os recursos que a gente tem ali, né? Não deixar extrapolar daquilo lá que a gente programa no painel. Mas já são ótimos parâmetros esses. Sim. Na verdade, sim. Não deixar a ventilação cair também, né? Assim. Como comentei, né? Você precisa da ventilação também, porque você vai estar aumentando a umidade dentro do galpão conforme você vai baixando a temperatura. Então, a sensação térmica da ave também pode piorar se você não tiver uma ventilação correta. Então, sempre utilizar principalmente nas fases finais, né? Utilizar sempre depois que a ventilação toda já estiver praticamente toda ligada, né? Muito tempo atrás, a gente programava sempre a placa para entrar 1 grau depois do último grupo de exaustores. Isso. Você acha que isso vale? Ou junto mesmo, com um pouquinho acima, né? Do último grupo ali. Sim. Já é suficiente. É uma programação segura, que vai ter uma ventilação certa para tirar a umidade. Legal. Trabalhar com ela com uma esterese baixa também ajuda, né? Em vez de colocar 1 grau ali de temperatura, por exemplo, entrou com 29, vai desligar com 28. Trabalhar ali com 28,3 para desligar com 28. Né? Para ela só entrar realmente para travar a temperatura do galpão, né? Isso aí também ajuda. Ô Henrique, você trouxe pra gente, né, muito depois dessas leves provocações da Paola, do que às vezes a gente faz muito empiricamente, né? O produtor, ele trabalha empiricamente sem ter tanta certeza, mas ele começa a testar, também valida o que dá certo. Mas nesse meio do caminho, não é tudo que dá certo,
né? Tem várias coisas que elas dão erradas e continuam sendo repetidas. Uhum. E aí eu acho que a gente entra nos grandes mitos da avicultura. Hum. Você teria alguns mitos da ambiência para contar pra gente? Muito. Assim, os mitos são complicados, né? Vamos pensar, por exemplo, um que é bem recorrente aí, a maioria são prejudiciais, né? São errados. Vamos pensar na questão dos índices, né? A gente ouve muito, é uma tecnologia recentemente, é um pouco mais recente pra gente aqui no Brasil, né? Lá fora nem tanto, mas pra gente é um pouco mais atual. E vários lugares que a gente vai, o pessoal fala, não, limite é só até a segunda semana, no máximo, trava por idade, né? E todo o equipamento ele não foi feito para trabalhar por idade da ave, né? E sim pela condição do ambiente. Então, muitas Nossa, vezes... repete isso. É muito bom mesmo. Porque todo dia a gente recebe pergunta de até que idade vocês usam o inlet? Até que idade faz a ventilação mínima? E não é por idade, né? Não é por idade. E assim, é difícil responder também, porque dependendo do dimensionamento que foi feito, realmente você consegue utilizar até a ave mais velha, né? Com 40 dias, às vezes, numa situação de frio. Às vezes você consegue, dependendo do dimensionamento, você consegue utilizar até com o frango mais velho a ventilação pelos inlets ainda, pela ventilação de transição ali. Então, é a condição do ambiente externo, né, e interno que vai realmente dar a noção para vocês se realmente dá para utilizar ou não, e não a idade da ave. Então, você tem um equipamento lá, muitas vezes, que não está sendo utilizado por conta desse mito da idade, né? Você chega lá, o pessoal não usa mais. Até no próprio, alguns painéis ainda tem essa opção de você colocar lá até quantos dias vai trabalhar por inlet, né? Então, já induz o produtor a esse erro, vamos dizer assim, né, de operação. Então, mas realmente não tem data, não tem a condição do ambiente aqui, e dimensionamento, né, do galpão que vai... Que é soberano mesmo. Sim, sim. Outra, é uma prática que eu vejo, e assim, eu discordo bastante disso, que é, pensando principalmente nos convencionais, né, que o pessoal comenta bastante. Em dias quentes, vamos pensar um dia, como 15 dias atrás, que estava 35, 36 graus, praticamente o dia todo, né? Pega um lote de idade média para o final, aí vai passar praticamente o dia todo com tudo ligado dentro do exaustor, dentro de um aviário, principalmente convencional, né? Então tá lá o nebulizador e os ventiladores ligados aí praticamente 5, 6 horas do dia, totalmente ligado. Eu já ouvi várias recomendações de pegar e desligar durante alguns momentos do dia, deixar 10, 15 minutos, deixar desligado para as aves levantarem e consumirem água e ração. Vamos pensar o seguinte, igual né? Faz no jejum. Vamos pensar o seguinte, a ave já está estressada, né? Por conta do dia. Lógico que ela vai estar deitada, porque vai estar todo o equipamento de ventilação, realmente incomoda, né? A gente sabe que as aves não gostam de ventilação, mas é um mal necessário. Aí eu vou desligar, vou aumentar ainda mais a temperatura ali dentro do galpão, né? Porque um aviário convencional a gente sabe que não abaixa muito a temperatura em relação ao que está fora do galpão. Mesmo com todos os exaustores ligados, os ventiladores ligados e os nebulizadores. E vou fazer essa ave levantar, ela já está estressada, vai consumir ração, que é uma das coisas que a gente sabe que aumenta mais ainda o incremento metabólico, né? A digestão da ração. Eu vou dar uma água que provavelmente vai estar quente, né? Porque nossos nippos não são isolados, então a temperatura que tiver dentro da granja ali, 32, 33, vai passar para a água. Então eu estou dando ração para ela que gerar mais calor ainda e dando água quente para a ave. Então, assim, na minha cabeça não tem justificativa nenhuma de fazer um tipo de manejo desse. Por mais que a ave fique ali 5, 6 horas deitada, ela não vai ficar completamente deitada. Se ela tiver sede, ela vai buscar água. Se ela tiver fome, ela vai buscar ração mesmo assim. Eu tenho que me preocupar muito mais com o período da noite, nesse caso, né, que é a única hora que vai refrescar, daí as aves vão poder realmente consumir e beber a água, do que esses 5, 10 minutos aí que o pessoal desliga a cada 1 hora, por exemplo. Sim. Eu vou deixar as aves mais estressadas fisiologicamente ainda do que... Não faz sentido pensar que vai ser melhor para as aves esse tipo de manejo, né? E é muito recorrente. E não só em galpões de pressão positiva, a gente vê pessoal muito incomodado de uma maneira geral com o frango velho parado, né? Sim. Acha que tem que fazer o frango levantar, e vai comer, e não tá passando deitado, fome, né? gente. Não tá passando fome.
É que eu falo, pessoal, a ave não é burra nesse ponto, né? De passar fome e sede ali. Se ela tiver fome, ela vai levantar, por mais que ela esteja incomodada com a ventilação. E assim, não vai ficar o dia todo naquela situação. Aquela situação é pontual para aquela temperatura que está naquele momento. Então, a hora que melhorar, ela vai voltar a consumir, ela compensa o que ela não consumiu naquele Sim, momento. não vai deixar de comer por conta disso. E às vezes você estimular a comer, igual você falou, você estimular a consumir ração, vai aumentar ainda a temperatura do corpo dessa ave, né, no processo digestivo, e você vai prejudicar o frango, né? Ele não vai converter isso em músculo, Não. sabe? Então, o que vocês estão falando é cautela no estímulo, sobretudo em situações adversas. Sim. Né? Tem que ter muito cuidado com isso também. Se tiver uma situação boa, não teria necessidade de ter tanto cuidado, né? A ave por si só ela já vai consumir por conta própria. Mas realmente acontece, muita gente vê casos de passagem de ração depois desse tipo de manejo, né? Porque água quente, comida em horário errado, né? Uhum. Então não é legal esse tipo de É igual a gente bater uma feijoadona e sair pra trabalhar no sol. Não conte comigo. É um exemplo muito bom, uma comparação muito boa. A gente fez algumas perguntas pro pessoal do Instagram, dúvidas de ambiência de uma maneira geral. E o pessoal mandou numa caixinha de perguntas e agora a gente vai fazer para você algumas dúvidas bem específicas. Vamos ouvir. Falando em calor, achei uma de calor aqui pra gente continuar. Fase final e calor, o que pode fazer e o que não pode fazer? A gente já falou uma coisa que não pode fazer, que é estimular o seu frango a consumir ração nos períodos mais quentes do dia, pelo amor de Deus. O que pode fazer é o que a gente comentou, né? Pega esses dias mais quentes, mais críticos e dá uma atenção especial no período da noite, né? Tentar manter um pouco mais a ventilação mais ativa, né? Para a ave conseguir recuperar um pouco do que ela não consumiu durante o dia no período da noite. O que não fazer? Não se desesperar e tentar utilizar demais os recursos evaporativos, né? Que a gente tem ali, que aumenta muito a umidade dentro do galpão, porque vai ser prejudicial na hora e durante a noite também. Sim, boa. Né? Vira uma panela de pressão, né? Vira uma panela de pressão. Então, focar mais na ventilação, né? Nos dias muito quentes, tentar resolver o problema primeiro com a ventilação. Não foi possível utilizar os resfriamentos evaporativos, mas com cautela também, né? Não é para exagerar, porque pode ser pior ainda. Sim.